pessoal. Boa noite. Ai, estou tentando prender meu negócio aqui. Vamos continuar nossas questões. Nós somos até a alternativa 11, né? Vou voltar para 12 agora. Faltam 8, né? Eu corri um pouco porque eu tinha certeza que acabaria às 21. Eu até fiquei pensando, mas aí o intervalo 8h30, a gente volta e fica 10 minutos, não tinha entendido. Ela tinha me passado o horário trocado, mas tá ótimo. Bom que a gente vai ter tempo, somente porque agora nós temos umas questões de processo. E acabando as questões que eu tenho aqui, eu continuo alguma explicação relevante que eu acho que precisa, tá? Pertinente para nós. Questão 12, bora? A Sociedade Empresária Comércio de Roupas ABC Limitada deixou passar o prazo para a interposição dos embargos à execução em ação de execução fiscal ajuizada em agosto de 2021, relativa à cobrança de PIS e COFINS do período de janeiro a março do ano de 2010. Vamos anotar essas informações, porque normalmente quando começa a falar data assim a essa altura, começa a ficar importante. Então vamos lá. A empresa perdeu o prazo de embargos. A ação foi ajuizada quando? Fala para mim. Agosto de 2021, que ela foi ajuizada. Relativa a qual período de cobrança de PIS e COFINS? Janeiro a março de 2010. Créditos não declarados, nem pagos, objetos de lançamento de ofício, ocorridos em dezembro de 2014. Então, em dezembro de 2014, ocorreu o lançamento. Só daqui já dá para parar e pensar o quê? Decaiu esse direito? Não decaiu, porque a decadência tributária é contada de 5 anos, normalmente a partir da prática do fato gerador, né? Quando a gente fala de tributos com lançamento por homologação, que é o caso do PIS e COFINS. Oi, diga. O parcelamento suspende a cobrança, a exigibilidade. Volta a contar de onde parou. Não, prescreve. Durante o período de parcelamento, a contagem vai ser suspensa e quando você parou de pagar, volta a contar os 5 anos. Suspensa a exigibilidade. Se você dividiu em 40 anos não conta os 5. Parou de pagar, volta a contar os 5. Entendeu? Então, vamos lá. A sociedade empresária perdeu o prazo de embargos numa ação de execução fiscal que foi ajuizada em agosto de 2021. Relativa à cobrança de PIS e COFINS, o período janeiro a março de 2010, não declarados e nem pagos e lançados em dezembro de 2014 e não impugnados. Então, ó, está falando que não impugnou, então não fizeram nada com ele. Sabendo que a sociedade pretende apresentar uma exceção de pré-executividade, visando a afastar a exigibilidade e extinguir a execução, a ação de cobrança, seu advogado, como argumento cabível para a defesa, poderá requerer. Aqui tem algumas dicas importantes. Primeiro, que para a interposição de exceção de pré-executividade, normalmente eu estou falando de matéria de ofício. Ou seja, não há produção de provas em matéria de exceção de pré-executividade, em sede de exceção de pré-executividade. Toda vez que você vir uma situação em que perdeu-se o prazo de embargos e agora, ou mesmo sem perder o prazo, ainda dentro do prazo, cabe uma exceção de pré-executividade, a gente está falando de matérias de ofício, algo muito claro. Em vez de cobrar 500 mil, estão cobrando 1,5 milhão. Não, mas eu tenho comprovante de pagamento, eu tenho como provar que a dívida era só 500 mil.
Ou estão te cobrando 200, mas na verdade você já pagou 150. Eu tenho como provar que eu paguei os 150? Ou estão cobrando de Arlindo Orlando, quando na verdade o seu nome é Arlindo Arlando. Meu Deus, me confundiram. Não tem que cobrar de mim. Tá vendo? A exceção de prescritividade tem que ser algo muito claro. Aliás, na prática, não cabe a juntada de muitos documentos. Tem questões que falam sobre isso. Precisamos, porque a doutrina entende isso, a jurisprudência é no sentido de que, se para exceção de prescritividade você precisa juntar documento demais, é porque você já não tem razão. Porque exceção precisa ser algo muito claro, entendeu? O comprovante, é só o comprovante que você vai juntar, tá pago. Fala. A exceção de prescritividade? Também, exatamente. Uma cobrança ilegal. Estão te cobrando se você não deve. Ou estou cobrando da pessoa errada, ou estou cobrando a mais. Ou estou cobrando errado, estão cobrando o tributo errado. Você ficou sem pagar IPVA e estão te cobrando ICMS. Ou prescreveu. Não tinha que cobrar mais. Sempre coisas claras, matérias de ofício. Vou falar a questão e eu volto a falar disso. Porque a questão é justamente nesse sentido, tá? Visando afastar a exigibilidade e extinguir a cobrança, qual é o argumento cabível para a situação? O arrolamento de testemunhas e ex-funcionários para comprovar que não teria havido vendas no período, como alegado? Não, gente, pelo amor de Deus, não adianta nada o funcionário falar que não houve a venda se teve emissão de nota fiscal. Emitir nota fiscal, teve a venda. Se não circulou, teve a venda, porque mesmo assim, emitiu a nota fiscal. B, a realização de perícia contábil dos livros fiscais para comprovar que não teria havido faturamento no período alegado como fato gerador? Não. Perícia contábil não é cabível em sede de exceção de prescritividade. Por isso, a matéria precisa ser alegada, a matéria é matéria de ofício. Algo muito óbvio que não necessite de produção de prova. Se você precisa de perícia contábil, já não é matéria de exceção de prescritividade, é matéria de embargos. E nesse exemplo, você perdeu o prazo dos embargos, entendeu? C, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário apenas pela análise dos prazos no lançamento da cobrança. Vamos ver. Prescreve o crédito tributário em quanto tempo? 5 anos, tanto decadência quanto prescrição. A prescrição começa-se a contar a partir do lançamento definitivo. Isso acontece sempre de forma tranquila? Não, justamente pela posição do Ibrahim. Eu notifiquei, como que é seu nome? Notifiquei o Pedro para pagar um crédito de IPVA. O Pedro fez o quê quando ele recebeu a notificação? Ele impugnou, ele falou, não devo. Não, esse valor não concordo. Fez uma defesa administrativa. A defesa administrativa, seu Ibrahim, suspende o crédito tributário. Onde está escrito isso? Artigo 151. Uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a defesa, é a impugnação. Parou de contar os 5 anos? Parou, porque, aliás, nem começou, porque o crédito não foi definitivamente lançado. Ou não foi definitivamente escrito, né? O que eu preciso fazer, então? Eu preciso esperar a decisão. Pedro perdeu a defesa. Ele entrou com recurso. Recurso também suspende a exigibilidade do crédito. Perdeu o recurso administrativo. Pronto, e agora? Agora eu notifico o Pedro de novo. Pedro, você perdeu o recurso. O que você vai fazer? Eu vou pagar. Você vai pagar o quê? Eu vou pagar só metade do valor que eu acho que eu devo. O pagamento extingue o crédito tributário. Então, ele extinguiu o crédito tributário em relação à metade do valor. Em relação à outra metade, a partir do não pagamento, ou de nada sendo feito, ou de sendo feito tudo, como de fato ele apresentou a defesa administrativa e não entrou com uma ação judicial, eu constituo o crédito tributário. A partir dessa constituição, 5 anos prescreve. 5 anos prescreve com o quê, professora? Com ajuizamento da ação judicial. Prescrição tem a ver com prazo para que a Receita cobre judicialmente o crédito referente ao que ela tem. Decadência tem a ver com a perda do direito, a perda do próprio crédito. Então, quando decai o direito, quer dizer que o fisco não tem mais crédito. E quando prescreve, quer dizer que o fisco, apesar de ter o crédito, não cobrou judicialmente dentro do prazo. No nosso exemplo, o que aconteceu? Tem crédito? Tem, porque lançou. Se ele lançou definitivamente em 2014, ele teria 2015, 2016, 2017, 2018 e até dezembro de 2019
para ajuizar a ação fiscal. Ele ajuizou quando? Em 2021. Por isso que é a letra C. O reconhecimento da prescrição do crédito apenas pela análise dos prazos de lançamento e cobrança. Lançou em 2014 e ajuizou a ação em 2021. Da data do lançamento definitivo, a prescrição, até ajuizamento da ação. Na verdade, quando a gente fala de suspensão do crédito tributário, quando a gente fala de prescrição, lá no artigo 100 e... Deixa eu abrir ele aqui. Sim, 174. Quando a gente fala no 174, mas na verdade não é o 174 que eu quero ler o 175. Não, é o 174, mas é o parágrafo único. A prescrição se interrompe, não é bem com ajuizamento, é o despacho que ordene a citação e execução fiscal. Então, se aqui eu estivesse contando aqui que foi definitivamente lançado em 2014, e aí em dezembro de 2019, porque o AB não vai colocar uma questão tão polêmica a ponto de ser anulada, né? Mas vamos polemizar. Em dezembro de 2019, ela foi ajuizada a ação. E o despacho ordenando a citação ocorreu só em 2020. Teria prescrito? Teria prescrito. A resposta dada por um advogado tributarista, né? Se fosse por um agente do fisco, ele ia falar que não poderia ter prescrito. Mas a contagem é 5 anos a partir da constituição definitiva até algo que suspende ou que impeça a prescrição. No caso aqui, tendo como a ajuizada a ação. D. A juntada da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica e a escrituração contábil do exercício fiscal do período alegado como fato gerador para comprovar que a sociedade empresarial teria tido prejuízo e por isso não teria ocorrido o fato gerador das contribuições sociais. Gente, produção de provas. Tá vendo que você precisa juntar coisa demais? Exceção de pré-executividade, não tem produção de prova, não tem juntada de declaração, não tem juntada de não sei o que lá, não tem juntada para comprovar nada. Por quê? Porque em exceção de pré-executividade, em sede de exceção de pré-executividade, não há que se falar em produção de provas, ok? Processual já, hein? Já estamos em processo tributário. Cai processo tributário na primeira fase? Não caía, mas agora cai, vocês acreditam? Inferno, cobra. O que eu tenho que ler? Ler a LEF, Lei de Execução Fiscal. São só 2 artigos. Se você lê a LEF, você já tem uma boa ideia do que pode acontecer e pode cair. 13. Maria Silva, que durante sua vida foi domiciliada no Distrito Federal, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro. Abre parênteses, eu acho que vai cair TCD nessa prova. Porque normalmente cai, né? Um imposto estadual, um municipal, ou um federal. Eu acho que faz tempo que não cai TCD. Na última agora caiu IPTU e IPVA, né? Então eu acho que nessa eu estou apostando no ITCD. ITCD é difícil? Não é. Artigo 155, parágrafo 1º, fala tudo que você precisa saber do ITCD, que eu acho que pode cair, tá lá. 155, parágrafo 1º. Maria Silva, da Constituição. Maria Silva, que durante sua vida inteira, foi domiciliada no DF, faleceu deixando um apartamento no Rio de Janeiro. Que mais? E um automóvel que, embora registrado no estado, nossa meu Deus, do Amazonas, atualmente está em uso por um de seus herdeiros no Ceará. O inventário está em curso no Distrito Federal. Graça pouco é bobagem, né, não, gente? É civil, o que é isso? Não, quem matou Maria Silva, né? Não, acho que isso aqui é criminal. Ai. Por que a gente sabe que é tributário? A pergunta, quanto ao ITCD? Assinale a alternativa correta. Gente, o artigo 155, parágrafo 1º, vai falar sobre o ITCD da Constituição Federal. E ele vai falar assim, primeiro, por que é ITCD e não ITCMD? Ou por que é ITCMD e não ITCD? Por nada, é a mesma coisa. É porque tem uns que falam, uns falam outros. Mas eu entendo certo o M, por quê? Imposto sobre transmissão, causa, mortes e doações a título gratuito.
ITCD, imposto sobre transmissão, causa mortes, a título doação, a título gratuito. O povo supre, engole o M, entendeu? Mas não engole não, deixa ele, que acha ele bonitinho. Mas aqui na legislação estadual de Goiás é ITCD. Fala assim que o ITCD é devido para qual estado? Se for bem imóvel, é no estado onde está localizado o bem. E se for bem móvel, direito, dinheiro, crédito, tudo que ficar. Linha telefônica, que antes o povo inventariava, né? É onde tem domicílio o doador ou onde foi aberto o inventário. Para o móvel. Para o imóvel, não tem preferência. É sempre onde está localizado o imóvel. Faz super sentido. Para e pensa. Você tem aqui, o apartamento dele ficou onde? Ficava no Rio de Janeiro. Ele morava no Distrito Federal e o inventário está sendo no Distrito Federal. Qual é a facilidade do DF avaliar esse apartamento no Rio de Janeiro? Nenhuma. Como que o fiscal do DF vai saber o valor de um apartamento em Ipanema? Ele não sabe nem o que é Ipanema, ele não conhece o Rio de Janeiro. Então, qual o sentido? O sentido é que para o imóvel é para o estado onde está localizado o bem. Por quê? Porque para o fiscal onde está localizado o bem é mais fácil. Se eu falo para algum fiscal do Rio de Janeiro que é Ipanema, ele já sabe se é pobre, se é rico, onde que fica aqui. Goiânia. Mora no Alto do Bueno e mora no Curitiba 3. Tomara que não tem ninguém que mora no Curitiba 3. Eu não tenho nada contra o Curitiba 3. Eu falo 3 porque é longe, tá, gente? Pedro do céu, não se sinta ofendido. Sempre tem um engraçadinho. Tô brincando. Hã? Tem domicílio doador, abertura do inventário. Deixa eu ler para vocês. Olha o que o 155 fala certinho. O imposto previsto no inciso 1, que é o ITCD do artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, que eu estou lendo. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem. Relativamente aos bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou onde tiver domicílio doador. É isso que está falando. Então, você não está nem onde que morreu, entendeu? O que aconteceu, você vai olhar para os bens. O que Maria Silva tem de bens? Um apartamento no Rio de Janeiro. Vai recolher onde? No Rio de Janeiro. O que ela tem? Ela tem um carro. Não interessa onde está registrado, quem que está andando, onde que está rodando, não interessa. É um móvel. O móvel vai ser recolhido onde? Onde está sendo processado o inventário, que é no DF. Entendeu? Tá. A reforma tributária. Está bem em voga essa questão. Dinheiro, crédito, direito. Direito relativo ao móvel, né? Um dos pontos da reforma tributária é justamente isso mesmo. É onde que vai ser essa cobrança. Mas, por enquanto, a gente está no 155, parágrafo 1º, e eu acho que ele vai cair nessa prova, viu? Leia ele em casa. O ITCD referente ao apartamento compete ao DF, local onde está sendo processado o inventário? Não. O ITCD referente ao automóvel compete ao Ceará, que é onde ele está sendo usado? Não. O ITCD referente ao automóvel compete ao DF, que é onde está sendo processado o inventário? Sim. O ITCD referente ao automóvel que compete ao Amazonas, que é onde ele foi registrado? Não. Tá vendo? Aí vira uma bagunça, vai falar. O ITCD referente ao apartamento é do DF, onde está sendo processado o inventário. Vai vir um monte de questão te confundindo. Você precisa saber disso? Não, você só precisa saber que é imóvel, estado localizado bem, de novo. Pensa que é mais fácil para o fiscal avaliar. E onde é móvel e todo o resto, onde será processado o inventário. Sobre essa questão, letra C. Sobre essa questão, tem uma súmula que eu queria que vocês anotassem. Súmula 435 do STJ, ou do STF.
O imposto de transmissão causa mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia. 435 do STF, de vez em quando ela cai. Quando vai falar de ITCD, como eu acho que vai cair ITCD. O que você tem que pensar? Ficou difícil? Não ficou difícil. Se onde está localizado o apartamento é para facilitar para o fiscal, onde que tem sede a companhia é para facilitar para o fiscal. Se você está transferindo ações, doando ações, se é causa mortes, é por causa de ações, em razão da causa mortes, é onde está localizada a sede da companhia. Muito mais fácil para avaliar as ações, não é? Pensa que é tudo em prol do fisco. Letra C. Deixa eu voltar. Por quê? Porque ele é móvel. E aí é aberto o inventário no Distrito Federal. Isso. Não interessa. E ele estava sendo usado no Ceará. Não interessa. Interessa onde foi aberto o inventário. Tá, e se fosse uma doação? Onde tem domicílio doador? Maria Silva morava onde? No DF? Então tinha que ser lá. Não, imóvel é sempre onde está localizado o imóvel. Se eu dou para você, Ibrahim, um imóvel localizado na Bahia, onde que eu vou recolher o ITCD? Na Bahia. Se eu dou para você um carro, onde que vai ser pago o ITCD? Não, eu estou doando, não morri. Goiás. No domicílio do doador. Entendeu? Ou é domicílio do doador, não morreu. Ou se morreu, onde foi aberto o inventário. Onde está localizado o imóvel. De ser móvel ou não. Isso. Aí, se for móvel, vai ser onde foi aberto o inventário. Se morreu, se não morreu, onde tem domicílio quem doou. Eu também achei que ele ia perguntar do apartamento. Perguntar onde, né? Acabou que ele não envolveu um apartamento em quase nada. Ficou só... Às vezes ele presumiu, assim, um aluno já decorou que é onde o bem está localizado, eu vou no móvel para confundir a cabeça, né? Porque examinador é nesse nível. Tá. Artigo 155 da Constituição, parágrafo 1º. O ITCD é pago no estado onde está localizado o bem, se o bem for o imóvel doado a título gratuito ou passado em razão da causa mortes. E o móvel, direito, crédito, vai depender. Em vida, tem domicílio doador, onde tem domicílio, no estado onde tem domicílio doador. Se foi causa mortes, onde for aberto o inventário. 14. Diga. Sempre essa regra. Se cair, por exemplo, João, vou contar outra historinha. João tinha, bora lá, presta atenção. João tinha, vou complicar, um apartamento em Minas Gerais, uma casa em Salvador, um carro em Goiás, que ele morava em Goiás, e ele morreu no Ceará por infarto quando ele estava tomando banho de mar. Porque o negócio tem que ser trágico, né, gente? Que a gente tá falando de TCD, eu vou contar uma historinha bonitinha, não vou ter que matar o João. O que aconteceu? Nossa, logo o João, vou matar outra pessoa, gente. O João é meu chefe. João, não vou te matar. Vou matar Arthur. Tem algum Arthur aqui? Nem vem que se chama Pedro, tá? Arthur. Arthur. Então, onde que eu vou pagar o ITCD dos 2 apartamentos? Minas e Bahia. Eu vou pagar o ITCD do de Minas aonde? Em Minas. De Salvador? Na Bahia. E o carro? Onde abriu o inventário. Se abriu lá em Fortaleza, vai ser em Fortaleza. Se abrir aqui, vai ser Ceará. Se abriu aqui, vai ser em Goiás. Agora, se for doação, vai ser onde tiver domicílio doador. Pode. Pode. É igual aqui, por exemplo, ele só perguntou do carro, ele não perguntou do apartamento nas questões. Não. No caso de doação?
Não, é onde tiver domicílio o doador. Porque você tem que pensar que o benefício é para quem está doando. É de quem está doando, entendeu? Por que é onde tem domicílio? Porque é o estado que o doador mora é que tem um rico, que é o doador. Não o que recebeu, não o que está doando. Entendeu? Pensa com essa cabeça que dá certo. Eu já não tenho nem cabeça, professor. O quê? Ficou em dúvida do terreno do rico? Isso, onde o doador. Pensa assim, ó, qual estado merece o bem? Onde o rico está morando, você não acha? Porque ele que está doando. Que é o domicílio do doador, não de quem está recebendo. Essa parte de pensar assim é por minha conta, tá, gente? O CTN não fala disso, não. É Luciana Yubá e Luciana Yumi. Porque eu acho que facilita, né? Porque na hora você não pensa em nada. Aqui você pensa, gente, quem que merece o bem? Uai, onde que o rico está trabalhando lá, você acha que o Estado vai ficar sem o dinheiro? Não. Já que eu estou aguentando a sua vida inteira aqui, você tem que pelo menos me dar uma parte desse valor que você está doando, né? 14. José e João eram cai muita responsabilidade, viu? José e João eram sócios da sociedade empresária XYZ, limitada, entre os anos de 2017 e 2019. Cada um com 50% do capital social e poderes de administração. Em janeiro de 2020, João se retira regularmente da sociedade. Ele faz tudo certinho, João. Regularmente ele sai da sociedade. Alienando suas cotas sociais para Joaquim, que passa a exercer a gestão juntamente com José. Em novembro de 2021, é ajuizada uma ação de execução fiscal contra a sociedade empresarial para a cobrança de um crédito tributário relativo ao fato gerador ocorrido em 2018. No momento da citação, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente poucos meses antes, não possuindo mais bens. O procurador responsável pela ação decide, então, requerer o redirecionamento da execução fiscal. E, diante desse cenário, e à luz do CTN, assinar a alternativa correta. Processo tributário, né? Um pouco mais difícil. Apenas João e José respondem solidariamente em caso de redirecionamento por dissolução irregular da sociedade. Quem dissolveu irregularmente a sociedade foi o coitado do João? Não. O João saiu certinho. Quem que ficou para dissolver o negócio? José e Joaquim. Então não é a. Apenas José responderá pessoalmente no caso de redirecionamento da execução por dissolução irregular? Não, porque não foi só ele que dissolveu. Quem dissolveu irregularmente? José e Joaquim. Apenas a sociedade responderá pela dívida, não sendo possível redirecionamento por dissolução irregular. Como que a sociedade vai responder se ela foi dissolvida irregularmente? Não tem como. Uma vez aconteceu isso comigo, mas uma relação civil. Eu estava cobrando a execução normal, e aí, de repente, o supermercado, a gente chamava Camelo Supermercado. Por quê? Porque o sócio chamava não sei o que Camelo, não sei o que Camelo. Então, assim, bem comum, né? Não é todo mundo que chama Camelo, que tem o sobrenome de um camelo. Aí, o que acontece de camelo? Chega lá no supermercado um dia, tá lá um camelo empurrando um carrinho de supermercado. Cheguei lá no outro dia, só tava o galpão, não tinha camelo, não tinha supermercado, não tinha nada, não tinha balcão, não tinha gente. Sabe assim, anoiteceu e não amanheceu. O que é isso? Dissolução irregular. Como que o supermercado vai... Para réis mortais, a gente fica tentando achar o camelo, né? Descobri o camelo lá em Bela Vista, que eu descobri. Fui lá um dia, vi um camelo empurrando um supermercado, um carrinho. Eu falei, então você veio pra casa sem vergonha. Tá com laranja aí, né, bonito? Se vocês conhecem ele, vocês falam que está devendo meu cliente. Mas o que aconteceu? No fisco, o fisco precisa disso? O fisco não precisa disso. O que ele faz? Dissolução irregular, pega o sócio, redireciona, agora eu vou pro CPF. Por isso que não é a letra C. E letra D. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução por dissolução irregular. Sim, porque quem de fato dissolveu irregularmente foi José e Joaquim. Não foi o João que saiu antes e saiu corretamente, tá? Não, aqui o prazo seria só de responsabilidade pela saída de João.
que não aconteceu, porque na verdade o redirecionamento foi em razão da dissolução irregular, e João não participou dessa dissolução, entendeu? A pergunta é muito objetiva falando do redirecionamento. Se fosse alguma coisa relacionada à responsabilidade de João, até que ano, aí a gente ia para prazo. Lá no artigo 133, 134. Questão número 15. Diga. Faça. CPF. Por quê? Porque a execução foi para o CNPJ. Quando chegou na hora de citar, eles descobriram que só estava o galpão. É o famoso, a minha história, anoiteceu e não amanheceu. Como que o CNPJ, agora dissolvido irregularmente, vai ser cobrado? Não vai achar nada. Aí o procurador já pede o redirecionamento para os sócios, então. Se o CNPJ não tem, já pede o redirecionamento da execução fiscal. É como se fosse uma despersonalização jurídica, uma quebra da personalidade jurídica. Mas no fisco, eles não precisam pedir isso, eles só pedem redirecionamento da execução fiscal, que é o que manda a lei de execução fiscal. Mais célere, mais eficaz, mais tudo, né? Gente, execução fiscal é um trem carregado, é um bitrem carregado de cimento, sem freio, passando em cima de você. É isso. Você precisa do quê de uma execução fiscal? De um bom advogado, tá aqui meu cartão. Fala. Pro CPF? Não, ele cai para quem deu o motivo. Qual que era o motivo do redirecionamento? Nesse exemplo, a dissolução irregular. Quem dissolveu o CNPJ irregularmente? No exemplo, José Joaquim. Entendeu? A maioria dos pedidos, na prática, a maioria dos pedidos de dissolução irregular são feitos, a maioria dos pedidos de redirecionamento de execução fiscal normalmente são feitos por dissolução irregular. O que cabe ao advogado? Provar que não houve a dissolução irregular. Ou provar que você não teve relação com a dissolução irregular. Eu consegui recentemente, alegando justamente isso, eu era advogada do João, alegando a falta de vínculo, a falta de nexo em relação à dissolução irregular, livrar 2 clientes de uma execução fiscal de mais de 5 milhões. Cobrou, veio que nem um louco, assim. E ele descobriu como? Com penhora na conta já. Eu agravei falando, o fundamento é, por que aconteceu o redirecionamento da execução fiscal? Porque dissolveu irregularmente. Não, meu cliente não dissolveu nada, ele saiu regularmente. Inclusive, ele está com o bem disponível até o prazo da responsabilidade tributária dele. Não foi ele que dissolveu irregular. Entendeu? A causa do redirecionamento é a dissolução irregular. O José não deu causa, o João não deu causa para a dissolução irregular. Não, ele saiu. Antes, regularmente. Não estava mais, exatamente. Fala, Vinícius. João, Joaquim, José. João saiu regularmente, Joaquim entrou no lugar de João. Anos depois, Joaquim e José dissolvem irregularmente a sociedade, a execução é redirecionada por causa da dissolução. Quem tem responsabilidade sobre a dissolução? Joaquim e José, não João, que saiu direitinho, bonitinho. Não tem artigo aqui, na verdade você vai ter que ler a LEF, né? A ordem é de responsabilidade. Deixa eu indicar os artigos de responsabilidade para que vocês leiam em casa. Uma leitura rápida já ajuda. Vai do artigo 113, não, 113 não, 123, 133, 134, não, 133, não, 128, do 128 ao 138. Responsabilidade tributária, tá? Não, do CTN. Bora para frente? 15. Uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João. Olha o João de novo, gente. Esse João vai ter que pagar alguma coisa, entendeu? Ele está atrapalhando a vida das pessoas. Então, uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para cobrança de quê? De crédito referente ao imposto de renda de pessoa física, IRPF, dos exercícios de 2019 e 2020,
conforme certidão de dívida ativa regularmente juntada. Na mesma data em que recebeu a citação enviada pelo correio, com aviso de recepção, o executado entrou em contato com seu advogado, constituindo-o para defender seus interesses. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Processo está na LEF. A citação é inválida, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça ou por edital. A LEF fala que existe uma ordem de preferência de citação, e a primeira é a citação pelo correio. Por quê? Porque facilita para o fisco. Eu mando lá para sua casa com aviso de recebimento, meu filho. Quem recebeu? Já aconteceu isso comigo com multa da MT. Imagina com a execução fiscal. Foi para o meu prédio, quem recebeu foi o esposo da síndica. O que ele fez? Ele comeu a multa, porque ele guardou e ele não me falou. Ai, quase que eu caí. E ele não me falou que eu tinha sido multada. O que aconteceu comigo? Perdi o prazo para a defesa. A minha defesa foi, peraí, mas eu não recebi o negócio, eu não tive ciência. O que a MT falou? Não, mas eu entreguei onde você tinha endereço, entreguei para o síndico. O marido da síndica que não te entregou. A ideia da execução fiscal é a mesma. Qual que é o seu domicílio tributário? Ai, na rua F, número 15. Eu entreguei lá. Se lá não te entregaram, já não é problema meu. O meu problema é entregar no domicílio tributário. Execução fiscal é isso. Então, a citação é inválida? Não, é válida. Ao ser citado, B, João terá 5 dias para apresentar sua contestação? É 5 dias, né? Mas não é para contestação, porque contestação é embargos na execução. Citado, eu ia ler coitado. Já estou com tanta dó do João que eu ia ler coitado. João poderá citado João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução? Sim. No prazo de 30 dias contado da citação, João pode oferecer embargos? Não. Ele pode oferecer embargos, mas não são contados a partir da citação. Não vou falar contados de onde, porque a gente tem uma questão dessa. Artigo 80 8 da LEF. Não. Ele vai ter 5 dias para pagar ou garantir. Não. Tem que pagar ou garantir. Não. Tem que garantir integral. Não. É 30, já falo. Não, você não é... Deixa eu ler. Olha o que fala aqui o artigo 8 da LEF. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros ou multa de mora ou garantir a execução. Por isso que não é. Você não é citado para contestar, você é citado para pagar ou garantir em 5 dias. Letra pura da lei. Artigo 8 da LEF. Lei de Execução Fiscal. Lei 6.830 de 80. Letra C. Posso passar para frente? Tudo bem? Online não tem ninguém perguntando, não? Bora para frente, então. 16. Otávio, domiciliado no estado X, possui ações representativas do capital social da empresa com sede no estado Y e decide doar parte da sua participação acionária a seu filho, então domiciliado no estado Z. Com dúvidas quanto ao estado para o qual deverá ser recolhido o ITCD incidente nessa operação, Mário consulta seu escritório, destacando que o Estado Z estabelece alíquotas inferiores às práticas dos demais estados, do tipo, quero pagar nesse aqui, né, porque está mais barato. E aí? A. O ente competente para exigir o ITCD na operação em análise é o Estado X, onde tem domicílio doador. Certo, meu Deus do céu, a gente acabou de ver esse negócio, escrevi, falei 30 vezes, milhões. Exatamente. B, o ITCD deverá ser recolhido ao Estado Y, uma vez que o bem a ser doado consiste em participação acionária, o imposto da situação do bem tem nada a ver com a situação do bem. É imóvel? Não é imóvel, então não é situação do bem.
O ITCD deverá ser recolhido no estado Z, uma vez que o contribuinte é o donatário. Tem nada a ver com o donatário, lembra? Tem domicílio o doador. O doador ou o donatário poderão recolher no estado X ou Y, pois o contribuinte do imposto é qualquer parte na operação. Gente, se tem uma alternativa que não estaria certa, era essa. Sabe por quê? Porque a lei nunca vai deixar dúvida, ainda mais entre Estado, da briga, da guerra, da morte, entendeu? Uma lei nunca vai de encontro com o que está na Constituição, que senão, obviamente, a lei é inconstitucional, e também não vai rebater um para o Estado contra o outro. Fala. Não. Donatário é quem recebe, doador é quem doa. Nada. 17. Aqui que vai falar de embargos. Ou não? Ih, eu tirei a questão do 17, do embargo, será? Acho que eu tirei. Para trazer, ótimo. É a última? Então eu tirei. Então eu vou ler a 17, vou falar dela e volto com mais questões que eu tenho aqui, tá? Só mais uma, gente. 17. A sociedade empresária... Ah, é do último, eu peguei do último exame esse aqui, que eu achei legal. A sociedade empresária aguardente... Apesar de que eu acho que não vai cair no próximo, porque já caiu nessa, mas é uma questão que vale a pena saber, porque eu acho que é de outra forma. Sociedade empresária aguardente 100% limitada. Que é isso? Será que é forte essa aqui? Aguardente 100% limitada. Fabricante de bebidas destiladas, por meio de sua advogada Sofia, protocolou perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda dentro do prazo para pagamento, consulta referente à necessidade de recolhimento do IPI acerca da operação específica por ela desempenhada. O que aconteceu? Sofia foi lá e falou assim, olha, a minha empresa, cliente, ela tem uma atividade muito específica, eu quero saber se paga IPI ou não. Dentro do prazo para pagamento. Antes de vencer o prazo, ela foi lá e fez essa consulta. Escoado o prazo original para pagar, não foi decidiu a consulta. Então, ela tinha até 31 de outubro para pagar. Ela fez essa consulta dia 20 e chegou no dia 31, Receita Federal não falou nada. À luz do Código de Tributário Nacional, do CTN, essa é a alternativa correta. A empresa poderá ter cobrado contra si juros de mora que correm mesmo na pendência de consulta tributária? Não faz sentido. Por ocasião da decisão da consulta, o fisco federal poderá impor multa tributária caso a solução da consulta seja contrária aos interesses de aguardente? Pode ser, né? Não seria justo, mas pode ser, porque fisco é meio uma parte muito doida. C. A obrigação tributária cumprida por aguardente por ter sido objeto de consulta não poderá ser acrescida de juros de mora, nem poderá ser imposta multa tributária à empresa? Sim. D. Podem ser aplicadas contra a aguardente 100% medidas de garantia previstas no CTN ou em lei tributária na pendência de consulta. Não, é a letra C. Sabe onde está, gente, de forma muito clara, que às vezes a gente passa o olho? Lá, quando vou falar de pagamento, literalmente no artigo 162, parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal. Por que é importante essa parte no prazo legal? Porque se você faz a consulta fora do prazo, aí tá. Você já tinha perdido o prazo, meu filho? Pode ser uma forma de protelar, ou de dificultar, ou de sonegar o pagamento. Agora, se dentro do prazo você tinha uma dúvida e faz essa pergunta, vale. Na prática, só para vocês gravarem bem isso, a consulta não é bem vista. Sabe por quê? Na prática, se você faz uma consulta, Sofia, coitada, faz uma consulta dessa da empresa, o que acontece? Tem um prazo que você não pode ser fiscalizado depois que você faz a consulta. Salvo engano, são 60 dias? Não lembro. Passou o prazo, você é fiscalizado. 162, parágrafo 2º do CTN. Dá errado. Ah, pode? Pode. A consulta falou que não precisava pagar, eu já tinha pago. Pode. Mas se você, normalmente não é assim, né? Normalmente você não paga e você faz a consulta. Aí o que acontece? Não pode ter juros de multa, nada, não, você vai lá e paga. Mas aí o fisco fala assim, peraí, se ele não pagou esse mês e perguntou, e os 5 anos para trás?
será que ele está pagando? Por isso que eu estou te falando. Aí passa um tempo, ele fiscaliza e vê que você, na verdade, não está pagando. Aconteceu isso comigo com uma empresa em Trindade, ela produz aquele flocão de milho. E ela achava que a alíquota era menor do que de fato é. E ela falou, doutora, eu quero que você faz uma consulta para saber se a alíquota é menor ou não. Eu falei, você está pagando a maior ou a menor? A menor. Não, então não vamos consultar não, minha querida. Porque daqui a pouco, se você está pagando, 5 anos para trás, se você pagou a menor, vai vir fiscalização para tudo. Gente, pensa que é um mar. Você está um professor, você vai aplicar uma prova. Um aluno fala assim, professora, pode usar essa cola aqui, pequenininha, nesse papel que eu trouxe, te mostra a cola. Você vai ficar de olho nele ou não? Porque ele está com a cola pronta, pequenininha, pronta para usar. Você vai falar, não, não pode usar. E aí você vai falar, não, ele não vai colar. Lógico que você vai. Não, tem alguma coisa errada. Ele já trouxe a cola pronta? É o que o físico faz. Peraí, ele já fez uma consulta? Ele já está recolhendo errado, entendeu? Por isso que durante a pendência da consulta e feita dentro do prazo, o físico não vai te cobrar mora, mas passado esse prazo ele vai te fiscalizar. A ação dos embargos, a questão dos embargos. Depois de citado está aqui no meu só, tá? Depois de citado em ação de execução fiscal movida pelo Estado Alfa, João não pagou crédito tributário constante na certidão de dívida ativa no valor de R$100 mil. E nem ofereceu voluntariamente qualquer bem para garantir. Então ele foi citado e falou, meu filho, você quer saber? Põe na conta do Abreu, né? Ele não pagou nenhum. Em seguida, foi decretada e cumprida a penhora online na conta do João. Meu filho, a execução fiscal é isso. Uma vez um cliente me falou assim, não, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos lá conversar com o juiz e falar que eu quero pagar. Eu só não tenho condição. Fala um negócio pra você. Não é briga de condomínio, não, meu filho. Entendeu? O juiz vai até ficar com dó de você. Nossa, mas sério, você quer pagar? Mas não posso fazer nada, porque é lei. Toda cobrança administrativa precisa ser plenamente vinculada, ou cobrança judicial plenamente vinculada de tributo, porque está no artigo 3º do CTN. Então, de novo, João não pagou, foi citado para pagar 100 mil, não pagou, não garantiu na penhora online do valor total cobrado, que foi encontrado em uma das suas contas através da constrição realizada pelo Cisbajude. A famosa teimosinha, né? Ela fica lá esperando entrar no dinheiro de sua conta 30 anos. Nossa, uma labuta. João, por ser advogado, pretende oferecer, em sua defesa, embargos ao devedor, né? A única forma de defesa. No prazo legal, dentro do prazo legal. Para tal, ele terá 30 dias. Então, o prazo para embargos é 30 dias. Para oferecer os embargos. A pergunta é, contados de quando? A. Da sua citação para oferecer os embargos do devedor. Vocês acham que a execução fiscal é tão boa a esse ponto? De falar, ai, João, você quer defender? Não. Ele não vai te citar, não, meu filho. 2. Do despacho do juiz que deferiu a inicial da execução fiscal, não, nem tanto, né? Porque do despacho eu nem sabia o que eu tinha que fazer, empolgou. C, da efetiva intimação da penhora. Porque quando você é citado para pagar ou para garantir. Se você não garante, eu acho uma garantia que é um dinheiro que está na sua conta, a partir dessa intimação, então agora defende. Já que eu estou com dinheiro, agora defende. Então é da intimação da penhora, tá? 30 dias. Penhora um bem? 30 dias. A partir da penhora do bem, da intimação da penhora. Gente, tem muito advogado que confunde isso e cai muito na OAB. Da juntada aos autos do mandado de intimação da penhora devidamente cumprido. Por quê? Porque tudo no direito civil é da juntada do mandado. No direito tributário, não. Para que esperar juntar mandado, meu querido? Lembra, execução fiscal é um trem carregado de cimento, sem freio, passando em cima da sua cabeça. Não te dá direito. Ele não pergunta se você quer defender. Intimou, começou a contar 30 dias. Perdeu o prazo, 30 dias, acabou. Perdeu o prazo, já era. Agora vai converter em renda. 15. 5 dias. Citado, João poderá, dentro do prazo, que é 5 dias, pagar, entendeu? Ou garantir. No prazo de 30 dias contado da citação, porque não é contados da citação, é contados da penhora ou da garantia. Isso, também fala de 30 dias. Só que no 15 fala, citado, o que você vai fazer? Entendeu?
inclusive eu vou ler ele agora. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro, ou da intimação da penhora. Artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para confundir, Isso. Não, sabe o que você coloca? Você coloca da intimação da penhora ou da garantia. Agora, quais são as formas de garantia? Aí é outro artigo da LEF. Que aí vai entrar depósito, vai entrar penhora, vai entrar fiança bancária. Eu acho que vai cair processo tributário. Tá vindo muito pesado o processo tributário. Não, acho que não, separado não, acho que dentro das 5 cai. Gente, quer mais questões? Ah, fala. Ou da garantia. É porque assim, ó. Como que é seu nome? Milivaldo, você foi citado numa execução fiscal. Você é citado para quê? Para em 5 dias pagar o garantia. Se você oferecer uma garantia, quanto que eu te devo? Fiz 500 mil reais. Eu tenho um imóvel no valor de 1 milhão. Vou colocar como garantia. A partir de lavrado o termo de penhora sobre o seu imóvel, você tem 30 dias para embargar. Entendeu? Agora, se você foi citado em 5 dias para pagar o garantia e não fez nada, o que eu vou fazer? Vou pedir penhora online de sua conta. A partir do momento que eu conseguir o valor integral, você vai ser intimado da penhora. Dessa intimação, você tem 30 dias. Então, você tem 30 dias ou da intimação da penhora, se você não fez nada e houve a penhora, ou de alguma garantia que você ofereceu. Fiança bancária pode ser garantia também. Vale, só não suspende o curso da execução fiscal. Hashtag entendimento STJ, ridículo também, né? Alguma dúvida, senhores? Não? Meu Deus. Online, nenhuma dúvida? Então, beijo, muito bom. Não se esqueçam de mim, hashtag me peça, fala, gente, traz a Luciana Yuma, ela é maravilhosa. Obrigada. Eu venho com o maior prazer, eu amo ser professora, eu amo participar isso com vocês. A gente se fala, tá? Beijo. Boa noite.